Salve, alucinerds! E aí, você já imaginou como é ser um policial em Gotham City? Aguarda a vinheta e já vamos falar sobre isso. Pois bem, alucinerds, estamos falando de Gotham, DPGC, no cumprimento do dever. DPGC, Departamento de Polícia de Gotham City. Gente, essa obra aqui é uma obra publicada pela Panini, né? Já tem um certo tempo. Se eu não me engano, ela foi lançada aqui no Brasil já coisa de 2, 3 anos, alguma coisa assim. Embora a história original ela saiu em Gotham Central, né? Foi publicada, né? É uma revista que saiu, Gotham Central, de 2003 a 2006. Essa aqui ela pega justamente as histórias publicadas na Gotham Central de 1 a 10, um total de 244 páginas, trabalho impecável da Panini. Vale lembrar, já vale deixar claro que são 4 volumes, a gente está falando apenas do primeiro aqui, depois a gente vai falar dos outros. Pois bem, uma breve introdução da ideia. O Ed Brubaker com o Greg Rucka, eles se juntaram junto com o Michael Lark, né? Michael Lark, o artista, e o Brubaker com o Rucka, os roteiristas. Eles se juntaram e realmente pegaram ali o Gotham City antes dos Novos 52, depois da saga, né, do grande acontecimento que ficou conhecido como Terra de Ninguém. Teve um grande terremoto em Gotham City. Gotham City foi meio que excluída dos Estados Unidos, então virou literalmente terra de ninguém. Os territórios eram todos loteados, enfim, a polícia era dona de um desses lotes, né? Ela meio que brigou por um território e tentou fazer essa expansão, justamente com o comissário Gordon à frente e a sua mulher, que no final acaba sendo assassinada pelo Coringa, tá? Mas enfim. E aí veio essa ideia, né, de pegar essa história mesmo. Como é que é ser um policial numa cidade infestada de gente anormal, de maluco? Como é isso? Então, Gotham, né, ou Gotham Central, né, como o título original, ela tenta mostrar justamente isso. Como é ser um policial na cidade do morcego, na cidade do vigilante lá do Cavaleiro das Trevas. E o que é interessante é que eu, como grande fã do Batman, eu boto o Batman como realmente o protagonista. Mas aqui ele é coadjuvante. Quando ele aparece, ele é coadjuvante. E vejam, o interessante é que todo o clima tipicamente noir, a gente inclusive falou muito desse clima noir, tal, que é retratado lá no Batman 1, esse clima de novela policial, aquela coisa de suspense, está muito bem retratado nessa obra. Você vai fazer uma leitura fácil, muito simples. Essa primeira obra ela tem 3 arcos, tá? Já vou falar um pouquinho deles. Tem um prefácio aqui que é bastante interessante, que foi escrito justamente por um romancista no ar, que é o Lawrence Block. E aí ele faz uma referência que não sei se alguém já tinha pensado nisso, né? Eu já tinha cogitado, mas enfim. Ele faz uma referência aqui, deixando claro que Gotham City nada mais é do que a versão de Nova York dentro do universo DC. Inclusive ele explica a origem do termo Gotham, né, que viria lá de uma vila em Northamptonshire, na Inglaterra, e que Gotham, na verdade, seria algo como a cidade dos bodes, né? Enfim. E aí ele faz essa relação com a cidade, né? Indo um pouquinho aqui agora para os arcos, nós temos 3, como a gente falou, são 10, o equivalente a 10 edições da Gotham Central. Então são 3 arcos, justamente no cumprimento do dever, que dá o título do volume, né, que é o primeiro arco. Depois vem Motivo e por fim o terceiro arco, chamado Meia Vida, e esse foi escrito pelo Greg Rucka. Vale salientar, inclusive, que esse terceiro arco ele ganhou tanto o Eisner, que é o equivalente ao Oscar dos quadrinhos, e um outro prêmio importantíssimo, que foi o prêmio Harvey. Só esse arco ganhou 2 prêmios, então veja que é uma história fantástica, a obra em si é fantástica. Vamos lá, falando um pouquinho do primeiro arco. Esse primeiro arco, justamente chamado No Cumprimento do Dever, mostra 2 policiais
Então, o primeiro arco, o título No Cumprimento do Dever, ele fala justamente de dois policiais. Ele vai acompanhar dois policiais que estão logo de cara indo atrás de uma pista para tentar resolver o chamado caso Lewis. O caso Lewis era um caso de sequestro de uma jovem que estava desaparecida, tinha sido feito pedido de resgate, etc. E eis que dois policiais comuns, em busca de uma pista de um sequestro, dão de cara com ninguém menos do que o Senhor Frio. E, lógico, a coisa não termina muito bem e, enfim, a trama se complica, os policiais, acontece alguma coisa com eles e o Marcus Driver, que é um dos policiais que estava lá envolvido, buscando essa pista, ele faz um pedido especial para o chefe para não envolver o morcego. Ou seja, ele queria, ele mesmo, o próprio departamento, buscar a resolução do caso. Porque imagina, você ser policial na terra do morcego é um pouco complicado. Enfim, na verdade eles acabam descobrindo que o Victor Fries, o Senhor Frio, estava com um plano muito mais mirabolante, que realmente tinha um alcance muito maior, muito perigoso, e que no final das contas eles acabam resolvendo o assunto. É interessante que mostra um pouco da dinâmica, de como alguns policiais encaram realmente o Batman. Como eles encaram esse fardo, esse cargo, essa carga nas costas de ser um policial comum na Terra do Morcego, com tanto anormal, com tanto super vilão. O segundo arco, que é justamente o motivo, ele, na verdade, com o segmento das investigações daquele caso Lewis de sequestro, na verdade o caso muda de status. E aí o próprio Driver, junto com uma policial, uma parceira, vão atrás de pistas justamente para tentar resolver o caso e acabam se deparando também com mais um super vilão. Não vou falar aqui para não estragar a surpresa, ou pelo menos um sucessor de um super vilão, e a coisa também se complica um pouco, mas no final eles acabam dando conta. E justamente o último arco, esse premiado com a Eisner, com o Harvey, que é justamente o Meia-Vida, ele é centrado justamente na policial René Montoya. A René Montoya, ela era, na verdade, parceira justamente do Harvey Bullock. Harvey Bullock era um policial, ele acabou sendo afastado, mas que ele é retratado justamente na série Gotham, não sei quem assiste, uma série muito boa também, por sinal, mas ele é retratado lá. E ela era parceira antiga dele, agora ela tem um novo parceiro, mas resultado, toda a história é centrada no lado da vida pessoal da René Montoya. E é impressionante. É impressionante. De novo, vai ter mais um super vilão para complicar ainda mais a situação, mas é impressionante. A história vai se desenrolando de um jeito tocante, vai lhe aprofundando, vai lhe deixando fixado ali mesmo, querendo terminar. Então, gente, Gotham é uma série para você ter. Você consegue ler independente de qualquer... Você não precisa ter esses conhecimentos, o que aconteceu na Terra de Ninguém, então não precisa ter nada disso. Você pega, lê, resolve o assunto, você vai gostar. Se eu não me engano, a série inteira está na Amazon, então lá você tem descontos, inclusive ajuda o canal se comprar por lá. Eduardo vai providenciar aí os links depois, se tiver lá nos volumes. Agora a gente está falando do volume 1, mas a gente vai falar dos outros volumes depois, fazer um resuminho dos outros volumes, tá? Então vale muito a pena. A narrativa, no final das contas, ela vai muito pro lado humano mesmo. E o que é interessante é que você percebe a dinâmica dos policiais é fantástica. Porque enquanto eles estão, assim, detalhe, todos os policiais, pelo menos nesse primeiro volume, tudo é centrado justamente nos policiais da unidade de crimes graves, ou unidade de crimes hediondos. Ou seja, só realmente os crimes cabeludos, os casos cabeludos. E vocês vão ver o bom humor desses policiais, eles vivem brincando um com o outro, às vezes a coisa esquenta um pouco, o clima, a coisa vai quase chegando às vias de fato,
mas é muito interessante, é uma obra policial no final das contas, que é impressionante, é fantástica. Você vai ver o Batman aparecendo de vez em quando como protagonista, mas é impressionante a narrativa que o Ed Brubaker e o Greg Rucka criaram, porque isso aqui é uma novela policial, suspense policial, um noir policial. Não sei se vocês já assistiram Los Angeles, Cidade Proibida, que é o LA Confidential, que é fantástica também, é todo nesse clima noir. Vocês vão gostar, podem ir lá. Valtinho não tá aqui, mas a Lucinerds recomenda. Botar embaixo do sovaco também, como ele faz. Então tá aqui, Gotham, no comprimento do dever, o volume 1. Né? Como eu falei para vocês, tem 4, já foram publicadas 4 volumes aqui no Brasil. E todas pela Panini, trabalho impecável. A arte a gente vai colocar aí, né, ao longo, vocês já vão ter visto, né, mas vamos providenciar aí as imagens. Vocês vão ver que é um traço bem típico mesmo, que para poder dar o clima aqui no ar. Então tá aqui, recomendação, Gotham, no cumprimento do dever, o volume 1 aqui, do Gotham DPGC, Departamento de Polícia de Gotham City. Fica aqui a recomendação, vão ler, se gostaram, deixa aí o joguinha pra gente, compartilhem o vídeo, assinem o canal, deixem os seus comentários, digam o que vocês acharam. Você pode ler isso aqui independente de qualquer coisa, não precisa conhecer as histórias do Batman e tal. Não, você pode pegar isso aqui e ler direto. Deixa lá os comentários, diz o que achou. Então é isso. Grande abraço para vocês, um grande Bazinski e até a próxima. Logo, logo a gente vem trazendo as nossas impressões no volume 2. Bazinski, pessoal. Abraço.